Oi, boa noite a todos. Vou falar aqui um pouco do autor, né? Quem foi o autor? No caso, quem foi Friedrich Froebel, né? Froebel, ele é reconhecido como o pai do jardim de infância, né? Pai do brinquedo pedagógico, jogos pedagógicos. Ele defendia um ensino sem obrigações, porque para ele o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática, né? Ele foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de extrema importância para a criança, né? Na formação das pessoas. Ideia hoje que foi consagrada pela psicologia, ciência da qual foi precursor. Freud viveu em uma época de mudança de concepção sobre as crianças e esteve à frente desse processo na área pedagógica, como fundador do Jardim de Infância. No caso foi, eu nem sabia também, né, mas só que foi esse autor, Freud, que fundou o Jardim de Infância, né? No caso aí, Jardim de Infância, que significava o quê? Que toda criança, eles eram tratados como uma planta, né? Que mereciam cuidados periódicos para que se desenvolvesse, crescesse saudável. Aí veio a palavra Jardim de Infância. E Froebel nasceu na Prússia em 1782, Prússia na Alemanha. Sua mãe morreu logo cedo, né? Então ele foi criado pelo seu pai e seus irmãos mais velhos. Ele sempre foi estimulado ao trabalho, né? Que uma criança era ferramenta de trabalho, era visto como ferramenta de trabalho, né? Um pequeno adulto, no caso aí. Frobe começou como aprendiz de guarda florestal, né? E depois, quando cresceu, cursou filosofia com o dinheiro da herança da sua mãe. Ele sempre teve como objetivo a educação como mais importante para a formação do ser humano, contrapondo seus irmãos, né? Ele foi o único que estudou. Depois de formado em filosofia, ainda dentro da faculdade de Jena, na Alemanha, ele conheceu a arquitetura, sendo que ele já era um bom desenhista naquela época. Então ele obteve a sua segunda graduação, cursou arquitetura. Já formado, ele volta para sua cidade, sendo professor de desenho na escola de lá, onde ele começou a fazer observações, anotações referentes à sua vivência na escola e com seus alunos, né? Então, só que isso foi atrapalhado devido à guerra prussiana que teve contra a França em 1813. Depois de voltar da guerra, ele decide montar um instituto. No caso, ele monta o Instituto Educativo e lá ele passa a trabalhar todas as suas teorias quando ele ainda era professor logo no começo da sua carreira, né? Nesse Instituto Educativo ele passa a trabalhar todas essas teorias. Só que ele acaba sendo perseguido porque ele era visto como um revolucionário da educação e suas propostas para educar não eram bem vistas quando se entendiam que a formação tinha que ser muito técnica, muito moralista. Assim, ele acaba indo para a Suíça em 1832. Ele vai trabalhar com Pestalozzi, o famoso Pestalozzi. Agora meus amigos vão falar um pouquinho mais. Boa noite, tchau, tchau. As ideias principais de Nietzsche têm como base o perspectivismo, a vontade do poder, a morte de Deus, o super-homem, o eterno retorno, o eterno retorno. Sua filosofia central é a ideia de afirmação da vida, que envolve questionamento de qualquer doutrina que drene uma expansiva de energias, porém socialmente predominante. Essas ideias poderiam ser seu questionamento radical do valor e da objetividade da verdade tem sido o foco de extenso comentário. A sua influência continua a ser substancial, especialmente na tradição filosófica continental, compreendendo o existencialismo pós-moderno e pós-estruturalismo. Bom, a filosofia, o pensamento de Nietzsche tem
como base fundamental o ser humano em si, a razão, e não a busca por alguém superior, não a busca por um ser superior, mas sim encontrar nele mesmo Deus. É isso aí. Frommel ele considerava a educação infantil indispensável para a formação da criança. Essa ideia também foi aceita por vários teóricos da educação que vieram depois dele. O objetivo das atividades no jardim de infância eram possibilitar brincadeiras criativas. As atividades e os materiais escolares eram determinados de antemão para oferecer o máximo de oportunidade de tirar proveito educativo das atividades lúdicas. Essas atividades lúdicas eram pensadas para que os professores tirassem o máximo dos alunos, com jogos de ludicidade e entre outros. Frommel utilizava um método muito criativo. Ele desenhava círculos, esferas, cubos e entre outros objetos. Ele tinha, com tudo isso, o objetivo de estimular o aprendizado da criança. Esses materiais que ele fazia, esses jogos pedagógicos, eram feitos com papelões, com materiais macios e manipuláveis. E muitos desses jogos, eles eram de montar e desmontar. As brincadeiras, elas eram acompanhadas de músicas, versos, danças. Os objetos criados por Frommel, eles eram chamados de dons ou presentes. E havia uma regra para eles serem usados. Eles tinham que ter objetivo educativo e pedagógicos, né? Ter um aproveitamento pedagógico. As brincadeiras previstas por Frommel eram quase sempre ao ar livre. Ele prezava muito por isso, que ele achava que ali na socialização com as crianças, ao ar livre, ele poderia tirar um melhor proveito educativo das crianças e as crianças obteriam um aprendizado melhor. Então, sempre ele levava essas atividades lúdicas dele com jogos pedagógicos para esses ambientes, para facilitar para a criança, né? A criança ter uma socialização melhor e tudo mais. E todos que se envolviam nos dons, e sempre essas brincadeiras, elas eram muito associadas a ter um conjunto, a socialização. Eram formados por pessoas que faziam círculos e começavam a cantar. Isso induzia a criança a ir relaxando, e de uma forma ou outra ela ia ter um melhor aprendizado com tudo isso. E assim, eles conseguiam todos interagir ali, até as crianças mais tímidas, assim conseguiam interagir sobre isso. E também Frommel, ele era muito importante para ele acostumar as crianças aos trabalhos manuais. Ele prezava muito isso. E as atividades dos sentidos com o corpo, para despertar a criança ao germe do trabalho. E segundo o educador alemão, Frommel,
seria uma... Isso tudo que ele fazia era uma imitação da criação do universo por Deus. E é isso, a aplicação em sala de aula. A criança ela começa a aprender com o meio ambiente que ela está inserida. Então, é muito comum em outros países, nos Estados Unidos, eles colocarem no jardim de infância árvores, grama, em contato com o sol, com o vento, se for possível, com o sol. Isso é muito importante. Por que isso é importante para o aprendizado infantil? Porque é a partir desses ambientes que a criança ela vai absorver de forma melhor, ela vai absorver melhor a sensorialidade dela. Então, ela aprende pelos sensores. Quem são os sentidos? É a minha visão, tudo que eu escuto, a nossa audição, a nossa fala e o nosso olfato e o tato, tá? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Pois é, essa musiquinha. Então, por que a gente canta a musiquinha do Jardim de Infância? Porque é a partir desses sensores que nós vamos aprender, entrar em contato com o ambiente, começar a ter essa comunicação. E a partir desse contato sensorial do meio ambiente, desse contato com o vento, com o sol, com as pessoas, com a chuva, movimentos de pessoas, a criança ela vai começar a absorver a linguagem. Quando ela começa a desenvolver os sensores dela, a percepção sensorial, aí a partir daí ela vai começar a desenvolver a linguagem oral, ela vai começar a se movimentar, a fazer as coisas que outras pessoas fazem, ela vai começar a falar como as pessoas estão falando, vai começar a aprender a falar. E nisso nós vamos ter... E a partir do desenvolvimento dessa linguagem oral, que a criança começa a se expressar, começa a falar, a primeira forma de expressão de um bebê é o choro. O choro é a primeira forma de expressão que nós temos, né? Além do tato, o toque da mãe, o choro do bebê. O bebê ele chora para se comunicar. E assim ele vai desenvolvendo vai desenvolvendo do choro até chegar à linguagem oral. Então, depois dessa linguagem oral desenvolvida, onde a criança ela começa a dominar a fala, né? Porque primeiro ela movimenta o corpo, a mão, o pé, para depois desenvolver o movimento da língua, da boca, da fala. Então, ela passa a ser desenvolvida, né? É um processo, custa tempo, depende do incentivo dos educadores, dos pais, depende do incentivo do meio externo onde ela está inserida. Se a criança ela é muito incentivada, ela aprende muito rápido, certo? Ela tem um desenvolvimento muito melhor. E lembrando do Jardim de Infância, né? Que nos Estados Unidos eles inserem árvores, inserem tudo de contato com a natureza, porque tem essa ligação. E no Brasil, às vezes a gente chega numa creche, o playground é tudo encimentado, é tudo fechado, não tem... Então, tudo isso tem uma influência, entendeu? E a partir dessa linguagem desenvolvida, nós vamos desenvolver o brinquedo e o lúdico. Por quê? Porque a partir desse momento, a criança, ela vai começar a ter uma relação com o meio dela, ela vai começar a se comunicar, ela vai aprender a se relacionar pelos sensores, vai se comunicar e a partir disso ela vai começar a brincar. Porque a brincadeira é muito importante nesse processo de aprendizagem, porque a partir da brincadeira, do lúdico, quando a criança se diverte brincando, é que ela vai aprender, é que o aprendizado vai ficar fixo na memória dela a partir dessas linguagens afetivas, do que ela gosta, né? Assim. Então, o brinquedo lúdico, ele vai ter um papel super importante nesse aprendizado, onde a criança ela vai se desenvolver o seu relacionamento social a partir desse brinquedo, a partir dessa brincadeira. Então, o brincar é muito importante. Então, o brincar, o lúdico, ele tem um papel fundamental para o aprendizado, segundo o Froebel.
Então, é a partir do brinquedo que a criança vai começar a aprender a ter uma vida de adulto. Quando a criança, ela brinca de casinha, de boneca, ela tá absorvendo, ela tá aprendendo a ser uma mulher. Assim como Simone falou, né, Simone de Beauvoir, que a pessoa, ela não nasce mulher, ela aprende a ser mulher. Então, a partir da brincadeira, do lúdico, ela vai aprender a ser uma mulher, ser um homem, ser um cidadão, começar a querer, a sonhar em ter uma profissão. Entendeu? O papel de cidadão. Então, ele vai começar, a partir dessa brincadeira, a desenvolver toda essa percepção de mundo, o que é ser uma pessoa, o que é ser um cidadão, o que é ser uma mulher, o que é ser um homem. É a partir da brincadeira onde esse aprendizado acontece. Entendeu? Esses dois ambientes, né? Então, é a partir da brincadeira que isso se manifesta, onde a criança ela começa a interligar o meio externo, a sociedade, na brincadeira, no mundinho da imaginação dela, né? Que a gente acha que é o mundo da imaginação, mas ali ela tá sendo projetada para a sociedade, ela tá se projetando para viver em sociedade, entendeu? É isso que tá sendo construído na mente dela. E isso segundo Froebel, isso é a base do aprendizado, da aprendizagem, do aprendizado. Isso é a base, é fundamental. É o fundamental para que esse aprendizado ocorra de uma forma melhor, de uma forma muito mais prazerosa. Então, é através dessa ideia que vai surgir a brinquedoteca, onde a criança ela aprende brincando e para ela é muito melhor, é muito mais, se desenvolve muito mais rápido, é uma percepção muito melhor. A brinquedoteca, ela vai aprender de uma forma muito mais fácil brincando. Então, é a partir dessa concepção que a brinquedoteca vai surgir, os brinquedos lúdicos. Nós já vimos os cursos até surgiu, né, o curso de ludopedagogia, as especializações. Então, é a partir desse pensamento que vai começar a surgir todas essas coisas. Ok? Então, muito obrigado pela participação. Muito obrigada pela atenção de vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Beijinho, tchau.